Bem-vindos, então, gente, à nossa 17ª aula, né? Estamos aí bem adiantados nesse módulo. Nessa aula a gente vai dar continuidade, então, a reuniões, tá? E vamos entrar aqui, então, na parte mais prática aqui desse momento. Então, nós vamos trazer parte por parte aqui da reunião e deixar a parte mais teórica, né, para trás na aula que se encerrou. Então, quem quiser entender mais um pouquinho de teórico, vai na aula anterior. Nessa aqui a gente vai mais para a prática, tá bom? Bom, como então começa a reunião? A reunião se inicia, em verdade, com a sua convocação. Nós dissemos na aula anterior, né, que a reunião ordinária ela não prescinde de convocação. Quando a gente diz isso, gente, a gente está falando daquela convocação para informar a sua realização, tá? Usando um termo mais amplo, né, quando a gente fala de convocação de forma mais ampla, ela tem uma convocação sim, só que essa convocação está feita na lei ou no regimento interno, tá bom? Então a gente vai tratar essa previsão legal, seja na lei ou no regimento interno, como uma espécie de convocação, tá certo? Já a extraordinária tem a convocação na forma que a gente conhece tradicional mesmo, informa que tal dia vai acontecer essa reunião. Tranquilo? Então, a reunião, ela se inicia com a convocação. A ordinária, então, tem as suas reuniões iniciadas com a sua previsão legal. Então, a reunião de janeiro, na ordinária, ela começa com a previsão legal lá de que na primeira quarta-feira do mês, às 14 horas, ela vai ocorrer. Já a extraordinária, ela se inicia no momento em que eu convoco as pessoas, eu mando a informação de que no dia X, na hora X, no local X, irá acontecer a reunião, certo? Então, aí eu tenho essa convocação. Por que a gente fala que já começa aí com essa convocação? Porque nessa convocação eu tenho a informação mínima necessária que eu preciso para estar naquela reunião. Lógico, gente, que eu preciso ter a pauta, tá? Mas independente da pauta, eu já preciso estar organizando para estar naquele dia e naquele horário e naquele local, independente da pauta. A pauta vai me servir como direcionamento para as discussões que vão ocorrer ali dentro do conselho, tá? Dentro da reunião, melhor dizendo. Mas o mínimo que eu preciso para saber aonde eu vou estar, que horas, né, e quando, eu já tenho ali na convocação. Então, a reunião para mim já começou. Eu tenho que me organizar, eu tenho que me preparar para aquele momento, né, eu tenho que reservar ali a minha agenda para estar lá naquele momento. Então, a reunião para mim já começou. Ela começa, então, com a reunião ordinária. Né, a ordinária, então, começa com a previsão legal, né, na lei ou no regimento interno, e a extraordinária começa num documento convocatório. Gente, aqui eu dividi aqui, né, como um dos momentos da reunião a pauta, tá? Porque a pauta ela vai junto com a convocação ou com um documento informativo de pauta, tá? Aquele documento, gente, que chega para a gente da reunião ordinária não é convocação, tá? Ele é uma informação de pauta. Então, o documento, ele em via de regra, deve vir com a seguinte informação: para a reunião ordinária de janeiro, né, que vai acontecer no dia, vamos supor que a primeira quarta-feira caia no dia 2. No dia 2 de outubro de 2022, contará com a seguinte pauta, ok? Então, é informativo de pauta. Por isso que eu não posso dizer, na reunião ordinária, tá, que se a pauta me for informada na terça-feira, no dia 1º, que eu não pude ir na quarta, no dia 2, porque a pauta me chegou na terça-feira. Chegou na terça-feira, no dia 1º, mas eu já sabia que na quarta-feira, no dia 2, às 14 horas, eu tinha essa reunião lá na Secretaria Municipal de Assistência Social. Então, eu não tenho como me excusar dessa participação, ok? Já na extraordinária, eu posso ter 2 documentos, ok? Eu posso ter uma convocação, um documento de convocação que vai me informar hora, local e data,
e um documento diferente, em data diferente, com a temática da reunião extraordinária. Ok? Eu posso ter. Porque também não é obrigatório. Tá? A obrigatoriedade da pauta informada no documento de convocação tem que vir expressamente prevista ou em lei ou em resolução. Tá bom? Então, na lei, eu tenho que, ou no regimento interno, desculpa, na lei ou regimento interno, eu tenho que prever lá que na convocação da reunião extraordinária, obrigatoriamente deve constar um item de pauta, certo? Por que que na ordinária eu não vou colocar? Porque a ordinária vai acontecer independente de pauta. A extraordinária não. Né? Ali eu estou informando que só vai ocorrer extraordinária se tiver uma determinada pauta específica. Mas isso, gente, tem que estar previsto na legislação, tá? Seja em lei, seja em regimento interno. Se não tiver previsto, não precisa ter. Eu posso ter dois documentos distintos, inclusive. Uma convocação, um documento de convocação e um documento informando a pauta. Certo? Então, inicia-se para a gente, então, a reunião nesse momento. Chegado o dia e o horário, né, e lá no local, a primeira coisa que a gente vai fazer é verificar o quórum. E como que a gente verifica esse quórum? Através do que a gente chama de chamadas. Tá? A gente tem uma primeira chamada que vai ter ali no seu regimento interno, na resolução, um quórum mínimo. Então, eu tenho lá, para a primeira chamada, eu preciso de um quórum de 50% mais um dos membros do conselho. Então, naquele primeiro momento, a gente faz aquela chamada. Fulano, ciclano, beltrano, conseguimos 50% mais um, a reunião começa. Nós temos também algumas situações do quórum especial. Via de regra, gente, para alterar o regimento interno, por que a gente fala que é via de regra? Porque normalmente isso está previsto na lei ou no próprio regimento interno. Para alterar o regimento interno, então, a gente precisa de um número mínimo de pessoas, ou seja, não é só 50% mais um. Talvez a gente vai precisar ali de 70% dos membros do conselho. Tá? Ou preciso de 100% dos membros do conselho. Certo? Isso quem vai me dizer é a lei ou o regimento interno. É eles que vão me informar se para aquela determinada pauta, para aquele determinado assunto, eu preciso ou não de quórum especial. O que a gente precisa entender aqui? Se não houver previsão de quórum especial, ou seja, se nem a lei disser nada e nem o regimento interno disser nada, sempre vamos precisar do quórum mínimo, tá? Do quórum básico, 50% mais um. Feita essa primeira chamada, se a gente não conseguir alcançar o quórum básico, 50% mais um, ou o quórum especial, quando for necessário, o que a gente tem que fazer? Aguardar alguns minutos e fazer o que a gente chama de segunda chamada. Essa segunda chamada, ela vai permitir que a reunião do conselho se inicie com o número de pessoas que tiver. Tá? Então, eu fiz lá a chamada. Eu preciso do quórum básico, 50% mais um, mas não tenho. Espero 15 minutos. Passou 15 minutos, faço uma segunda chamada. Nessa segunda chamada, vai funcionar com quem tiver. Tiver ali só 40%, a gente vai fazer a reunião. O que acontece? Dentro dessa reunião, assuntos que vão precisar, tá, de quórum especial não podem ser deliberados. Tá? Então, na segunda chamada, para alterar o regimento interno, se eu não conseguir ainda assim um quórum especial, eu não posso realizar aquela reunião. Tá? Eu vou precisar, então, remarcar essa reunião. Eu abro a reunião, informo que foi feita a primeira chamada, informo que tantos minutos depois foi realizada a segunda chamada e mesmo assim não foi obtido o quórum básico ou, né, o quórum especial. E que, portanto, será remarcado. Hoje pode informar nessa hora, na ata, que os assuntos a pauta dessa reunião será discutida em próxima reunião ordinária,
ou eu posso informar que será realizada uma reunião extraordinária para deliberar sobre determinada pauta que é necessária. Ok? Onde eu vou ver quantos minutos eu tenho que esperar da primeira chamada para a segunda chamada? Ou na lei ou no regimento interno. Tá? Um dos dois tem que prever aí quanto tempo deve passar entre a primeira chamada e a segunda chamada. Ah, eu só vou ter primeira chamada e segunda chamada? Não. Tá? Se vocês assim entenderem, podem prever, tanto na lei quanto no regimento interno, terceira chamada, quarta chamada, quinta chamada, o tanto de chamada que vocês acharem interessante, tá bom? Só que precisa entender é que, independente do número de chamadas, eu preciso, tá, nos quórums especiais, obter esse quórum especial, porque senão eu não posso deliberar sobre aquela temática. Ah, e no quórum básico, então, um quórum que precisa de básico, uma aprovação de uma resolução lá, então, sobre utilização dos fundos. Não, o nosso regimento não prevê nenhum quórum especial, só o quórum básico. Traz isso para a plenária que está lá. Se os membros que estiverem lá, os 40%, 30%, 45%, entenderem que eles têm condição de deliberar, vai se deliberar. Agora, se eles entenderem que eles não trazem representatividade para fazer a deliberação, eles então colocam isso ou para a próxima reunião ordinária ou para uma próxima reunião aí extraordinária. Ok? Então, esse é o segundo momento, eu faço a verificação do quórum. Não atingido o quórum, a gente vai ou passa essa pauta para uma outra reunião ordinária ou já passa para uma próxima reunião extraordinária. Eu preciso já definir a data da extraordinária? Não. Eu posso definir aqui que vai ser realizado em uma reunião extraordinária, cuja data será informado no prazo legal. Tá bom? Agora, atingido o quórum, nós passamos para o próximo momento, tá? Em que a sessão, então, é iniciada pelo presidente. Então, o presidente abre aquela assembleia, né? Abre aquela reunião. Então, ele declara aberta, dá os cumprimentos às pessoas, né? Bem-vindos a todos, agradece a presença, fala, gente, então, declara aberto aqui a sessão ou a reunião do Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente do município X. Iniciada a reunião, vai-se para a leitura, adequação e assinatura da ata anterior. Ah, a gente pode fazer essa leitura, adequação e assinatura de ata no final da reunião? Pode, tá? Mas também pode deixar para a próxima reunião. Não tem problema nenhum. Ok? Fica a critério do conselho aí do que for, dentro do município que for melhor. Se a gente conseguir fazer no próprio dia de reunião, ótimo. Se não, a gente tem que, antes de discutir outras pautas, tá? Trazer a leitura da ata. Então, o presidente abre, então, a sessão, o secretário faz a leitura da ata, abre para as adequações e, encerrada, não tendo nenhuma adequação a ser feita ou realizadas as adequações, passa-se, então, para a assinatura da ata. Tá? O primeiro a assinar, sempre o secretário, aquele que produziu a ata, seja o primeiro ou o segundo secretário, conforme a gente falou lá na aula sobre primeiro e segundo secretário. Lida então a ata e assinada, passa para o próximo momento da reunião, que é a leitura de pauta. O presidente, então, lê as pautas, né? Lê quais são as pautas que vão ser discutidas e abre a possibilidade de inclusão de nova pauta, tá? De uma nova temática, ou a possibilidade de retirada de algum assunto daquela pauta. Então, tem um assunto ali naquela pauta, por exemplo, que eu precisaria que o fulano de tal estivesse aqui, que a entidade estivesse aqui, ou que o advogado, ou que um contador, ou que o psicólogo, ou que um assistente social, enfim, que eu precisaria que alguém estivesse aqui para esclarecer melhor sobre essa temática. E ele não veio. Então, a gente pode pedir, pode informar, então, nesse momento, que esse assunto vai ser retirado e inserido em um outro momento, ou em uma reunião extraordinária, ou na próxima reunião ordinária. Lida, então, a pauta. Então, essa pauta vai para a deliberação, tá, gente? Tem que ir. Ok, gente, para a pauta? Ok, deliberamos, então, para discutir essas pautas. E passa-se, então, para a abertura das fases de discussão.
Então, eu passo para o primeiro assunto da pauta, informo o primeiro assunto da pauta e abro o momento de discussão, tá? Que vai aí, né, já para o momento de deliberação. Então, lida a pauta, então, lida a temática a ser discutida, são abertos, então, para as argumentações, tá? É apresentado, então, uma argumentação e uma contra-argumentação, tá? Ou prós e contra, ou a favor e não, e ao contrário, ou ponto e contraponto, tá? Esse momento é fundamental, tá? Eu tenho que abrir aí para alguém apresentar um ponto ou contraponto. Pode acontecer, gente, de não haver uma discussão, de que o conselho, naquele momento, não se interessa em discutir aquilo ali, né? E pode ir direto para a votação, não tem problema. Mas o presidente tem que abrir, gente, informa a pauta e fala, declara aberto um momento de discussão. Quem tiver algum ponto a falar, algum esclarecimento, pode começar a falar. Um lado vai se inscrever, vão abrir aí as inscrições, as pessoas se inscrevem e falam aquilo que precisam pontuar, aquilo que entendem que precisam pontuar. Nesse momento, após cada um falar, né, o presidente pergunta se alguém tem mais alguma manifestação, seja a favor ou seja contrária. Abre-se, então, um momento de perguntar para a plenária se a plenária tem mais alguma dúvida que possa ser retirada, né, que possa ser esclarecido pelas pessoas que estão ali participando. Pergunta ainda se a plenária já se sente em condição de deliberar sobre a temática e, uma vez que haja resposta positiva ou não haja resposta, entende-se então que sim, né? Nesse momento, quem cala consente, a gente passa para a próxima fase, tá? Que é a fase de deliberação. Encerra-se então a fase de discussão. Se o conselho não tiver em condições, informar que não tem condições nesse momento de deliberar, né, pergunta-se novamente, então, quais são as dúvidas para se tentar tirar, e se não for possível sanar essas dúvidas, né, esse assunto de pauta, então, é prorrogado para um próximo momento e é definido ali o que precisa ser feito para sanar essas dúvidas. Vai criar uma comissão, vai buscar alguma pessoa que entende, algum expert no assunto, vai buscar alguém que conheça, enfim, vai definir o que precisa ali para esclarecer as dúvidas e jogar para o próximo momento, tá? Para a próxima reunião. Claro, gente, se for possível acessar essa pessoa rapidamente e quiser jogar esse assunto de pauta para o final, né, enquanto essa pessoa chega, ou esperar até que essa pessoa chegue para esclarecer, né, ou aguardar ali que os esclarecimentos sejam feitos, é totalmente possível. O Conselho pode esperar aí feitos os esclarecimentos e encerra-se essa fase de discussão. Muito importante, encerrar essa fase, tá? Encerrou a discussão, acabou ali, não tem mais dúvidas, o Conselho já se sente capaz de deliberar, então é importante deixar bem claro. Então, a partir desse momento, encerra-se a fase de discussão e abre-se para deliberação. Nesse momento, gente, não pode mais haver discussões. A partir daqui acabou, tá? Encerrou a fase de discussão. É somente para que haja a deliberação. E essa deliberação ela vai se dar através de um voto. Pode ser que esse voto seja aberto, né? Todo mundo declare ali o voto, ou pode ser que esse voto possa ser tido de forma sigilosa, onde vão ser ali cedidos algumas cédulas em um documento e eles vão votar por sim ou por não, pela aprovação ou não daquela temática, daquilo que foi discutido, e logo depois a mesa diretora apura esses votos. Se for o voto aberto, levanta-se a mão quem vota, né, quem concorda, e nesse momento conta-se ou quem concordou e vota-se também para quem não concordou, levante a mão e conta. Se mais pessoas concordarem, o assunto foi aprovado. Se mais pessoas, não aprovarem, então o assunto não é aprovado. Ok, gente? E a partir daí se encerra. Se tiver que rediscutir esse momento, vai ter que ser em uma próxima reunião. Agora não.
Aqui não volta-se a discutir porque não foi aprovado. Não foi aprovado, não foi aprovado, ok? Na próxima discussão, traz novamente esse assunto e reabre para discussão aí com novos argumentos, com novas pontuações aí, para tentar fazer com que o Conselho mude de ideia, ou que a plenária mude de ideia. Certo? Importante aqui nesse momento de votação, o presidente deve votar por último, tá? Ou aquele que está exercendo a presidência deve votar por último. E é dele também o chamado voto de Minerva, que é o voto que define aí em caso de empate. Então, por isso que ele vota por último. Tá? Se já tiver definido, o presidente não precisa nem votar. Mas se não tiver definido, se há um empate, ele tem sim a função, além de votar, de dar o voto de Minerva. Nós recomendamos, então, que se houver empate, reabra o momento de discussão novamente, encerre essa discussão de novo e faça um novo momento de votação para verificar, sim, um novo empate. Novo, insistindo, então, o empate, o presidente, então, define aí com seu voto sobre o que o Conselho vai decidir. Essa deliberação, então, deve se tornar resolução. Importante, a resolução, não precisa fazer uma resolução para cada ponto deliberado, tá? A deliberação deve ser feita por cada temática. Cada ponto apresentado ali, cada temática apresentada, faça uma deliberação. Ao final, eu posso, na mesma resolução, trazer tudo o que foi definido. Eu não preciso ficar construindo várias resoluções, não, para a mesma reunião. Uma só, prevendo ali tudo aquilo que foi definido, tá? Mas sempre vai se consolidar em resolução. Bom, encerrada então essa fase de deliberação, deliberados sobre aqueles pontos, nós vamos para o momento final, tá? Onde o presidente pode abrir as palavras, aí a palavra para que as pessoas tragam seus informes gerais, então a entidade X ou alguém representante da administração traz aí alguma informação, né? Fala alguma coisa, informa sobre alguma coisa. O presidente também pode trazer os seus informes e encerrar a reunião agradecendo a todos os presentes, tá bom? Então, após os informes ali, ou após algumas informações gerais que foram trazidas, o presidente, então, declara encerrada a reunião, agradece a presença de todos e está encerrada a reunião, tá? Então, esse é todo o funcionamento da reunião dentro do Conselho. Importante aqui que a gente quis destacar, a lista de presença deve ser assinada por todos os presentes, inclusive os convidados, deve ser inclusive separado, tá? Destacado ali que a pessoa é convidado ou que a pessoa é membro do Conselho. Dentro das votações, voltando aqui então, isso é importante, dentro das votações aqui, só vota os titulares ou o suplente que assumiu o lugar de titular, tá? Então, o titular da Secretaria de Educação não apareceu, o seu suplente assume esse papel e vota no lugar dele, tá bom? Lá no momento que a gente fez aqui a verificação do quórum, eu já devo estar definido quem são os titulares e informar os casos em que o suplente já está assumindo a titularidade naquela reunião, certo? Então, lá naquele momento que a gente já define isso. O secretário executivo deve dar, então, suporte para todo o andamento da plenária. A gente vem reforçando sempre isso aqui, né? O secretário executivo vai estar dando esse suporte. O secretário, então, deve tomar nota, aqui não o secretário executivo, tá? Como a gente já falou lá na aula do secretariado, sobre os secretários, o secretário deve tomar nota dos assuntos da pauta e cada participante tem o direito de pedir o registro da sua fala. Lembra, na pauta, o secretário vai trazer os pontos principais, mas se houver algo que algum membro, algum participante fizer questão que seja expresso na ata, ele deve, naquele momento, olha, eu quero que a minha fala conste em ata. E aí, o secretário deve anotar a sua fala ipsis literis, ou seja, na forma exata que ele falou e transcrever isso para a ata. Ok? Lembrado, né, tendo um cuidado sobre esses 4 pontos aqui e seguindo tudo isso que a gente falou sobre a reunião, vocês então abrem a sua reunião e encerram a reunião de vocês, tá bom?
Encerramos então a nossa 17ª aula. Um abraço, a gente se vê na próxima aula.